Vamos trazer o nosso site, porque os números vão sendo atualizados a todo instante. A gente está trazendo agora, 10h31 da manhã, a informação que 13 pessoas já morreram. Explosões deixam a população do Equador em pânico. Então, no momento 13 mortes confirmadas, segundo as agências internacionais. Uma recente onda de violência relacionada às drogas deixou pelo menos 13 pessoas mortas no Equador. Pelo menos, tá? Número que pode e deve, infelizmente, aumentar, cujo presidente declarou estado de conflito armado interno, enviou as Forças Armadas para as ruas, para que traficantes que estão armados invadirem estação de televisão, universidades, sejam capturados. Segundo Luiz Córdova Alarcon, coordenador do Programa de Investigação, Ordem, Conflito e Violência da Universidade Central do Equador, o medo se espalha com vídeos de gangues ameaçando sequestrar policiais. Segundo ele também, o problema agora é a evidência concreta de que o governo, diante da incapacidade de fazer uma reforma policial eficaz, se depara com instituições totalmente infiltradas pelo crime organizado. Ele disse que o Estado equatoriano é incapaz de implementar as decisões tomadas pelo governo. É por isso que o líder dos Los Lobos foi preso e já está foragido da prisão de Riobamba. E o líder dos Choneros também saiu da prisão há mais de uma semana e o governo só descobriu recentemente. Evidentemente, a sociedade está mais uma vez em pânico porque há atos terroristas, carros incendiados, explosões em passarelas de pedestres e pelo menos 10 cidades do país registraram essas cenas. Somam-se a isso vídeos em que as próprias gangues divulgaram, né, nas redes sociais, ameaçando sequestrar policiais. O medo está se espalhando, ele disse em entrevista à RFI. Professor, e a gente falava da relação com o Brasil, é claro que isso é um recado para o governo brasileiro também, né? Uma mensagem enviada indiretamente ao governo brasileiro sobre o narcotráfico. E até aqui eu falava sobre essa chamada guerra às drogas. É muito difícil combater, né, a venda, o comércio de drogas e como a gente já falou aqui, há a presença também no próprio aparato estatal, né, de pessoas ligadas a milícias, narcomilícias, enfim, pessoas ligadas ao crime organizado, o que dificulta ainda mais. Só que a estratégia adotada até aqui não surtiu efeito, pelo contrário, né, o professor, a gente está vendo o crime escalar também no Brasil. Perfeito. Acho que esse é um ponto muito interessante, Diego. Enfim, esse termo que você usou, né, de guerra às drogas, né, War on Drugs, né, no original em inglês, ele foi cunhado na década de 70 pelo então presidente republicano dos Estados Unidos, Richard Nixon. Foi a primeira vez que se falou no mundo, né, em militarizar o combate às drogas, né, numa guerra às drogas, né, War on Drugs, né. E aí tivemos, depois, nos anos 80, 90, o ápice disso, né, anos 80 com Reagan, né, focando muito ali, né, já em alguns países da América do Sul, na América Central, e nos anos 90, né, com o Clinton ali no âmbito do Plano Colômbia. Então, não importa quem está na Casa Branca, né, se é presidente republicano ou democrata, né, há um empenho, né, nessa militarização do combate às drogas, numa guerra às drogas, que acontece também, né, em outros países da América do Sul, como no caso da Colômbia, né, isso foi muito marcante. O Equador agora está enveredando por esse caminho, né, e ali, coladinho nos Estados Unidos da América do Norte, o México é um outro grande exemplo de um país que militarizou o combate às drogas, né, se lançou de peito aberto numa guerra às drogas. Né. No Brasil, isso indiretamente também é feito, né, só que pelas polícias militares, né, não pelas Forças Armadas, mas pelas polícias militares. No Rio de Janeiro, aqui, né, onde eu resido, isso é muito claro, é muito característico, né, mas também nunca surtiu, né, muito efeito. Né. Então, é uma estratégia que muitas vezes leva a uma violência mais ampla, né, a situação que vemos no México, né, que é onde estão os grandes cartéis hoje no mundo de cocaína, né, ligados ao tráfico de cocaína. A situação no México é muito delicada, vai ser um dos grandes temas da campanha presidencial, né, este ano. As cidades mexicanas, ali em várias, sobretudo nas partes mais pobres do México, né, mais ao sul, né, sendo tomadas, né, pelos grupos criminosos, pelos cartéis, né, todos os dias aparecendo ali dezenas de pessoas mortas, trucidadas pelo narcotráfico, né, em valas comuns ali no México, e o Equador em pouco tempo pode se converter nisso. Né. Também nada muito diferente do que vemos muitas vezes, né, em cidades brasileiras, né, com verdadeiras guerras, né, entre grupos criminosos, né, e o Estado ali tentando, né, com estratégias muitas vezes ineficazes, né, lidar com isso, mas de maneira muitas vezes amadora, né, sem que haja um planejamento, né, de fato, né, sem que haja, né, uma política mais estrutural, né, mais bem planejada, né, de médio e longo prazo, para tentar combater esse tipo de ameaça. Então, definitivamente, a guerra às drogas, né, não é o caminho a ser seguido. A própria ONU, né, entende, né, que essa é uma política fracassada ao cabo de mais de 4 décadas de sua aplicação. Né, deveria se fazer um outro tipo de abordagem do problema, não apenas focando apenas na repressão,
mas uma política muito mais ampla, né, que alcance temas econômicos, sociais, na questão do desenvolvimento, mas enfim, né, na América Latina a gente muito bem sabe, né, que a gente privilegia muitas vezes soluções meramente paliativas, né? A gente tem uma postura muito mais reativa do que preventiva, né? O Equador acabou mergulhando nessa situação, né, porque nunca houve um planejamento, né, mais de médio e longo prazo. O país se achava fora dos grandes problemas e acabou sendo abocanhado, fagocitado pelos grandes cartéis do entorno regional. Então, um problema, né, que até aqui para a América Latina, né, que não encontra solução, né, e parece não haver também qualquer forma de planejamento mais definitivo para lidar com isso.